Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar bem rapidamente, prometo para vocês, sobre o filme clássico que é Eles Vivem, tentando responder principalmente as perguntas: os alienígenas sempre estiveram entre nós, vivendo e convivendo conosco? Se sim, por quê? Por que estão aqui? Outra pergunta: se eles estão aqui, sempre estiveram aqui, por que nós não os vemos eles andando, caminhando por aí, não nos deparamos com eles cara a cara? E se não existem, então por que Deus fez só os seres humanos para o universo inteiro? Um rápido termo comparativo com o filme que eu prometo para vocês vão gostar muito do vídeo de hoje. Bom, sem demora, como eu prometi para vocês, falando sobre o filme Eles Vivem, né? Que é um filme de ficção científica com um quê de terror, né? E, como eu já disse, é um clássico de 1986 e ele é de John Carpenter. Se eu não me engano é esse o nome, não tenho certeza. Depois eu vejo. E o que acontece nesse filme? Começa o filme já com um andarilho, andarilho mesmo, um mochileiro, com mochila nas costas, cabelão no ombro, fortão, bombadão, típico mochileiro mesmo. Camisa de flanela, calça jeans, sapato, né? Chegando na cidade, um mochileiro. De imediato, onde é que ele vai? Ele vai procurar emprego. Aonde? Na agência de empregos, né? Seria o nosso Cine, mas na verdade é a agência de empregos deles lá. Onde, através dos canais oficiais, a pessoa que está procurando emprego deve arranjar emprego. E de imediato ele já descobre que não tem emprego para ele, né? Uma senhora muito educada, gentil, muito simpática, né? Já diz: não tem emprego, para ti não tem emprego. Ele explica a situação dele, que ele está vindo de uma cidade que quebrou, que faliu, a indústria, muito parecido com nossa atual realidade, né? Em que indústrias e empregos estão fechando, cada vez mais pessoas desempregadas, indústrias demitindo ou saindo do Brasil, enfim, né? Então ele chega naquela cidade, que a gente vê que a cidade está cheia de miséria, de pessoas na rua, né, que são desabrigados, sem teto, pessoas que vivem na rua, que a gente percebe e vivem na rua, né? E ele começa a caminhar, passar por aquelas ruas com aquelas pessoas ali. E ele passa até de noite, ele fica caminhando pela cidade e ele vê um menino, um rapaz, parado em frente a uma loja que tem um monte de televisão na vitrine. E o rapaz ali hipnotizado, olhando estaticamente para as televisões, né? Uma loja como tantas que nós vemos e conhecemos hoje em dia, que vendem televisores, né? Naquela época eram aqueles televisores de raio catódico, de tubo, de 14, 16, 20 polegadas, mas tudo enorme, umas caixas gigantes. Para quem não é dessa época não deve lembrar, mas quem é um pouquinho mais antigo lembra. Os televisores assim que pareciam, enfim, sei lá cada um pesando 4, 5, 15, 20 quilos. Vai pegar um televisor daqueles antigos para ver quanto pesa. Nossa,
É uma verdadeira musculação, uma ginástica. Mas enfim, voltando ao ponto. O cara tá ali, parado ali, um rapaz assim, deve aparentar mais ou menos, sei lá, uns 20 anos no máximo, 22, 23, pela aparência, estático, hipnotizado olhando para as televisões. Um monte de programas aparecendo ali, eu ali, assim. E o cara já passa olhando para ele estranhamente, pô, esse cara gosta mesmo de televisão. Pô. Aí já tá te dando um indício do que mais ou menos trata o filme, ou seja, ele tá falando do desemprego, o filme tá falando sobre os problemas sociais, tá falando sobre as mídias, sobre as televisões, enfim, as mídias em geral. Na verdade, fazendo uma crítica às mídias. Vamos mais adiante. Aí chega a noite, ele se posta lá no beco para sentar e descansar, um beco escuro. E nesse beco que ele se posta lá, tem a janela de um apartamento que tem uma senhora sentada com a janela aberta vendo televisão. De novo a televisão. E aí nisso aparece a propaganda de uma mulher dizendo, porque na televisão, na mídia eu me sinto muito menor, na mídia eu me sinto uma estrela, quando eu vejo televisão eu sinto como se eu fosse alguém importante, alguém melhor, enfim. De novo mais uma crítica às televisões, às propagandas, né? E aí, fazendo um pequeno parênteses, uma parte, fazendo um pequeno parênteses à parte, eles estão fazendo um termo de comparação com a mídia ruim, a mídia negativa, que nós sabemos, por exemplo, que, né, na época de Hitler, dos nazistas, se Hitler conquistou a Europa, dominou a Alemanha e se tornou um dos maiores ditadores de todos os tempos, foi em boa parte por causa da propaganda nazista comandada pelo ministro da propaganda de Hitler, que é Joseph Goebbels. Podem pesquisar. Joseph Goebbels foi o maior propagandista de todos os tempos. Inclusive dele é uma frase célebre, histórica, que diz: uma mentira que é contada 1000 vezes não é mentira, basta ser verdade. Então ele contava muito, era o braço direito, digamos, dele, de Hitler, Joseph Goebbels, ministro da propaganda. Certo? Voltando ao nosso filme. Ele então vai no outro dia procurar emprego numa obra normal, né? Porque o que nós sabemos que sempre tem emprego, geralmente sempre tem emprego, é na construção civil. E ele vai falar com o responsável ali pela obra e o cara diz: olha, aqui só quem é sindicalizado consegue trabalhar nessa obra. Tu tem experiência? Mas o cara vê que ele é forte, porque ele é fortão. Aí ele, bom, não tem como falar com o capataz? Aí o cara, tudo bem. Aí dá a entender que esse cara, que seria o responsável pela obra, vai falar diretamente com o capataz que representa o sindicato. E ele consegue trabalhar na obra. Ele consegue, e as cenas que a gente vê a seguir é ele trabalhando na obra. Veja que através dos canais oficiais não tinha emprego para ele. Aí ele vai lá, fala com o cara, faz uma amizade e consegue o emprego que ele precisa. E aí acabou o horário, acabou ali o turno, ele está ali descansando ali, sem camisa, pensando qual vai ser o próximo passo, o que ele vai fazer. Quando esse mesmo cara que ele chegou e pediu um emprego, falou que é o responsável pela obra, ele diz: aqui tu não pode dormir. Não pode dormir na obra. Tipo, não tinha banca por aí que não tem lugar para ti. Já viu, né? Muito amigo. Falando a plenos pulmões para todo mundo ouvir. Aí o outro cara lá ouve aquilo e diz para ele: olha, lá adiante, na rua tal com a rua tal,
os caras tem um abrigo lá, que os caras, tu pode ficar lá, que os caras dão sopa, dão comida. Aí, tá. Eu faço amizade com esse cara. E no final das contas, os dois acabam indo pro mesmo lado, porque o cara também tá indo para lá, para esse abrigo. E é um abrigo que conta com o apoio da igreja episcopal. E lá nesse abrigo ele realmente consegue comida, consegue até tomar banho. E a gente vê nesse abrigo que tem várias pessoas, várias famílias que estão sem teto, estão morando ali naquele abrigo. Seria como se fosse uma área verde, para quem não entende, né? Trazendo para os termos atuais, uma baita de uma quadra em que as pessoas ali fizeram um assentamento, né? Se assentaram ali, não tem construção nenhuma, fizeram seus barraquinhos, suas casas, e veio a igreja, uma igreja que fica exatamente do outro lado da rua, em frente, né? Na quadra da frente, veio a igreja ajudar essas pessoas que ali se assentaram, né, para morar, para viverem, né? E claro que tem todo tipo de gente, tem família, tem criança, tem os alcoólatras, os viciados, né? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. E nisso, ele começa a falar com um amigo dele, que ele conheceu lá na obra, e o amigo dele diz pra ele: eu não aguento mais, é desemprego pra cá, desemprego pra lá, né? A próxima fábrica que fechar, vou pegar as ferramentas e vou lá quebrar o carro dos caras. Bem indignado, bem revoltado. E esse viajante que chegou, né, diz: tenha paciência, eu acredito no sistema, eu acredito nos Estados Unidos, eu tenho uma boa fé de que as coisas vão melhorar. O cara é otimista, esperançoso. Bom, o que a gente também vê ali, né, que o filme fala sobre a importância da caridade, sim, que realmente a igreja ajuda, né, o amigo ele está ajudando. E é um ponto que eu sempre bato em todos os meus vídeos: a caridade salva, a caridade é extremamente importante. É através, sobretudo, da caridade que nós fazemos as pazes com o Altíssimo lá de cima. Bom, vocês vejam que a religião, a fé, a igreja são importantes, são extremamente importantes. Esse também tem o seu valor, o filme pega nesse ponto. Ou seja, é através da igreja, da religião, que muitas vezes nós podemos pensar fora da caixa, expandir nosso horizonte de pensamento, enxergar além, evoluirmos, crescermos, né? Enxergarmos melhor. E tem porquê de eu estar usando esse óculos escuro. Eu já conto para vocês. Então o que acontece? A religião, ela tenta nos despertar, nos fazer acordar para uma realidade melhor, uma realidade nova, uma realidade que talvez nós não lembremos, não conhecemos, mas uma realidade que existe. E aí a importância das frequências, das ondas, porque tem tanta coisa que a gente não vê, mas que de fato existem. A gente não vê as ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas do sinal de internet, as ondas do Bluetooth, as ondas do Wi-Fi. São tudo frequências, mas elas existem. Ou seja, se tu ligar o rádio no teu celular ou no radinho de pilha, vai chegar através de ondas por uma antena. A televisão, mesma coisa. Ou através do cabo, da TV a cabo, ou através do sinal que vem diretamente do espaço de um satélite para a tua antena parabólica, né? E aqueles sinais, sinal de
Mensagem que tu manda pelo WhatsApp, a ligação que tu faz no celular, né? O vídeo que tu manda no celular pro teu amigo, mensagem de voz, tudo isso viaja através do espaço como ondas que a gente não está enxergando, mas estão o tempo todo, todas essas ondas passando por nós aqui. Nós não estamos vendo, mas elas existem. E existem aparelhos que decodificam, entendem essas ondas e transformam para nós em som, imagem, música, vídeo, mensagem de voz, mensagem de vídeo, né? Existe a televisão, sei lá, os aparelhos que decodificam e os aparelhos que transmitem, as antenas, etc. Por que eu estou falando isso? Porque exatamente essa igreja, ela tem esse papel ali. Ela tem um experimento científico em que ela está tentando fazer com que as pessoas acordem para esse domínio dos alienígenas no planeta. Ok? E as ciências? As ciências como filosofia, química, matemática, física são extremamente importantes. E eles descobriram que alguns meses atrás no filme, químicos e físicos conseguiram fazer óculos escuros, que as pessoas quando põem os óculos passam a enxergar a realidade, passam a enxergar o mundo que elas não enxergam com óculos normal, sem óculos. Por quê? Porque esse mundo que não enxerga, ele está dominado ali naquela cidade, pelo menos, transmitindo através de uma antena para toda a cidade uma frequência de realidade onde as pessoas não veem os alienígenas que estão ali interagindo, convivendo com elas, as mensagens subliminares que estão na mídia, nas revistas, na televisão, nos jornais, nos produtos do supermercado, mensagens que dizem compre, ou durma, ou procrie, ou fique calmo, seja calmo, seja resignado, enfim, são mensagens, ordens, mensagens subliminares que atingem diretamente o nosso córtex cerebral, atingem nossa visão e nos dão uma mensagem que nós obedecemos. Isso não é tão ficção assim, para quem pode estar achando, isso é muita viagem, muita ficção. É comprovado que o nosso olho e nosso sistema mental enxerga tudo, vê tudo. Ou seja, num filme, tu pode colocar um frame que tem uma imagem própria, uma mensagem subliminar, que tu olhando o filme tu não vai ver, diz, não vi nada, tu vê um filme normal. Mas aquele um frame que passa em centésimo de segundo, uma fração de segundo, teu cérebro registra aquela imagem, aquela mensagem. Entra diretamente na tua mente. Então, o cérebro está a todo momento a processar as informações. Mesmo que nós não estejamos conscientemente vendo essas imagens. E o filme fala disso. E fala sobre a importância que a religião, a fé e a igreja têm em despertar e como com esses óculos escuros nós podemos ampliar a nossa visão. Óculos escuros especiais do filme. Esse meu óculos aqui é só, né, para fazer um estilo aí pro vídeo, para fazer uma chamada aí. Mas essa que é a verdade, né? Ou seja, nós temos que pensar além, nos perguntarmos o que tem além, se é a realidade que estão expostas, fake news, as mensagens que nós recebemos no WhatsApp das pessoas, dos amigos conhecidos, se realmente tudo aquilo é verdade, está acontecendo, se tem alguma coisa por trás que a gente não está vendo, não está percebendo. Até esse ponto aí, ok, acho que vocês estão me acompanhando no filme, né? Agora nós vamos falar sobre os alienígenas. Pois então, falando sobre os alienígenas, você já ouviu falar de Capella? Do sistema de Capella? Então eu vou falar brevemente para vocês sobre astronomia. Podem pesquisar na internet. Isso que eu estou falando não é ficção, é realidade.
O sistema de Capella é um sistema de 4 estrelas. Seriam 4 sóis, né? A maior dessas estrelas, ela é amarela e é 12 vezes maior que o nosso Sol. Imaginem, 12 vezes maior que o nosso Sol. A luz que ela emite em todas as frequências de ondas de luz é 79 vezes mais intensa que a luz do nosso Sol. 79 vezes, gente. Bom, o sistema de Capella, que fica na constelação do Cocheiro, certo? Fica a uma distância, só para vocês entenderem, de nós aqui na Terra até onde eles estão, a distância, 45 anos-luz. Quando eu digo anos-luz, vocês devem entender que a velocidade mais rápida que um corpo pode se desenvolver, né, conhecido pela ciência aqui na Terra, é a velocidade da luz. Ou seja, se essa velocidade mais rápida fosse possível percorrer uma nave, que de alguma forma os seres humanos, ou enfim, algum passageiro nela sobrevivesse, porque, enfim, né, é muita força, se fosse possível viajar à velocidade da luz, levariam 45 anos para chegar até o sistema de Capella. Então vou falar sobre os exilados de Capella. Os exilados de Capella foram mencionados a primeira vez em 1938. Foram mencionados a primeira vez em 1938 no livro A Caminho da Luz. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, pelo seu espírito mentor, que é Emmanuel. E depois, em 1948, Edgar Armand escreveu o livro Os Exilados de Capella. Bom, então falando sobre os exilados de Capella. Os exilados de Capella, então, são almas, espíritos alienígenas que seriam rebeldes, né? Fala-se nesses 2 livros, tanto no livro A Caminho da Luz, quanto no livro Os Exilados de Capella, que 25 bilhões, vejam bem, não estou falando de milhões, eu estou falando de bilhões, muito maior que a população da Terra, 25 bilhões de espíritos, de almas, foram exilados de lá para cá na Terra. Isso há 65 mil anos atrás. O que acontece? Lá naquele sistema de 4 estrelas, o sistema do Cocheiro lá, existem vários planetas. Todos eles habitados, com seres muito, muito avançadíssimos, muito mais desenvolvidos do que nós em todos os sentidos, moralmente, espiritualmente, tecnologicamente. Eu vou até ler para vocês algumas das virtudes dos povos de lá, que lá moram no sistema de Capella. Humildade, castidade, temperança, diligência, caridade, paciência e generosidade. Essas são as virtudes da esmagadora maioria de almas, espíritos que vivem lá naqueles planetas do sistema de Capella. Só que esses 25 bilhões de espíritos, de almas, tiveram várias e várias tentativas, várias chances de, enfim, se emendarem, melhorarem, evoluírem, deixarem seus maus hábitos, se é que podemos dizer isso, né? E não queriam melhorar, não queriam evoluir. Então, assim, nós podemos, eu acho que eu já falei para vocês em outros vídeos, cada planeta, cada sistema de planetas tem os seus códigos morais, né? Então, o que é considerado errado para eles, que esses 25 bilhões de almas estavam fazendo errado permanentemente e não queriam parar de fazer? A arrogância, o orgulho, a luxúria, a gula, a preguiça, a inveja, a vaidade, a ira, a avareza. Soa familiar para vocês? Vocês já estão pegando, né? Pois é, exatamente. Os administradores daqueles planetas procuraram Jesus. E Jesus, na época,
já era o responsável pelo planeta Terra. E aqui na Terra, o que nós tínhamos? Nós tínhamos primatas apenas, certo? Nós tínhamos apenas primatas. Os dinossauros já tinham sido extintos e tinham ficado apenas os nossos primos muito, muito mais distantes. Foram procurar Jesus dizendo: olha, Jesus, nós estamos pedindo para o Senhor exilar essas pessoas que não querem melhorar e evoluir. Nós estamos invocando a lei de expurgo de caráter seletivo. Exatamente. Existe uma lei universal, uma lei que diz que quando as almas de um determinado sistema de planetas ou planeta não querem evoluir e não querem melhorar, elas são expurgadas para outro planeta de, enfim, inferior frequência, estilo de vida, enfim, um planeta inferior. E Jesus concordou, porque isso seria também um upgrade para os macacos que aqui estavam, os símios, os primatas. Como eram ainda seres muito animais, selvagens, eles iriam então fazer esses espíritos mais evoluídos com nossos primatas uma evolução com nossos primatas. Ele aceitou, certo? Então, assim, só resumindo para vocês, para não alongar muito o vídeo, se vocês quiserem que eu fale em outros vídeos mais sobre os exilados de Capela, ou sobre o outro livro que é o Caminho da Luz, e sobre todos esses que vieram de lá há 65 mil anos atrás, com certeza falarei com muito mais detalhes. O que eu posso dizer para vocês é que esses 25 milhões, resumidamente, que vieram de lá, se dividiram em 4 grupos, que aqui geraram 6 povos, a citar apenas: os africanos, os asiáticos, os egípcios, os hebreus, os hindus e os arianos, certo? Poderia falar muito mais detalhadamente sobre cada um desses povos, o que aconteceu, mas aí, como eu disse, o vídeo ficaria muito, muito longo. Eu posso dizer que Jesus disse para eles: olha, claro que primeiramente eles foram comunicados, esses 25 bilhões de almas que teriam que sofrer essa expulsão lá do planeta deles. Claro que eles não concordaram, mas enfim, é a lei, é a ordem. Jesus disse: não se preocupem, que o tempo todo eu vou estar com vocês espiritualmente, vou reencarnar na Terra com vocês para estar guiando vocês. E de fato, mais de uma meia dúzia de vezes pelo menos Jesus reencarnou em cada um desses povos em diferentes momentos para estar ajudando eles a evoluírem. E no momento que cada um de vocês estiver evoluindo, volta para a capela, não tem problema. Perdeu aqueles pecadinhos, aqueles erros, aprendeu, evoluiu, volta para a capela, que é muito mais evoluído. Promessa, dívida, ok. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que desses povos que todos vieram, os que já voltaram, praticamente todos, foram os egípcios. Os povos que... Os espíritos que formaram os povos, os egípcios, eram tão evoluídos moralmente, tecnologicamente, tinham, claro, suas imperfeições, mas eram que menos tinham pecados, digamos assim. Que praticamente todos eles já voltaram para capelas. Os poucos que ficaram aqui na Terra ficaram para ajudar os outros a evoluírem. O que isso importa para nós? Importa que basicamente todos nós somos oriundos de Capela. E estamos aqui para evoluir. E se não evoluirmos, seremos expurgados de novo para um outro planeta mais inferior do que a da Terra. Por quê? Porque aqui já deu, gente. O tempo que o planeta Terra não... planeta de provas e expiações já acabou. Os próximos 30 a 40 anos só vão ficar na Terra os que realmente entenderam que vieram aqui para melhorar e evoluir. Os outros, tchau. Então, se vocês quiserem ter um planeta melhor ou ficar na Terra, que vai se tornar um planeta melhor daqui 30 a 40 anos, já sabe, ok? Faço então aqui o pedido para que fiquem em casa. Estamos em lockdown ainda
praticamente todo o Brasil, aí com UTIs lotadas, hospitais lotados. Eu peço que quem puder fique em casa, quem não puder se cuide, use máscara, faça o distanciamento social quando possível, use álcool gel. E mais uma vez, obrigado por assistir meu vídeo. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.